Ibatiba, capital estadual do tropeiro. História. Introdução. O território que hoje corresponde ao município de Ibatiba pertencia inicialmente ao município de Itapemirim, até a primeira metade do século XIX. Depois foi ocupado por militares mineiros e passou a pertencer ao município de Viçosa, Minas Gerais. Em 1859, com a criação da freguesia de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo, povoado que deu origem à cidade de Una, o território passa a pertencer ao recém-criado município de Cachoeiro de Itapemirim, quando as terras voltam a pertencer ao estado do Espírito Santo. Em 1890, passa a pertencer ao município de Rio Pardo, que obtém sua emancipação política, desmembrando-se de Cachoeiro. Em 1918, torna-se distrito do município de Rio Pardo, com o nome de Vila do Rosado, Rio Pardo do Norte. Em 1943, Rio Pardo passa a se chamar Iuna e Vila do Rosário torna-se Vila de Ibatiba. Em 7 de novembro de 1981, Ibatiba é desmembrado de Iuna e consegue sua emancipação política e administrativa, tornando-se um novo município do estado do Espírito Santo. Os primeiros habitantes. A região do Caparaó, localizada em que se encontra hoje o município de Ibatiba, foi até as primeiras décadas do século XIX totalmente coberta pela Mata Atlântica e habitada exclusivamente por índios puris e botocudos, espalhados por diversas aldeias em toda a região. Antes desse período, não há notícias de povoamento realizado pelos colonizadores, apesar de alguns relatos de exploradores datados do século XVII e XVIII, confirmam a presença de expedições que haviam explorado os rios da região do Caparaó, com o objetivo de encontrar ouro e pedras preciosas. Os puris eram originários do litoral do Espírito Santo e chegaram ao Caparaó fugindo dos colonizadores, porém viviam em constantes conflitos com os índios botocudos. Os puris, segundo os relatos dos historiadores, eram mais pacíficos e, com a chegada dos colonizadores na região, foram facilmente catequizados, convivendo livremente entre os homens brancos, sendo até mesmo comum a sua presença nas fazendas como agregados. Os botocudos eram considerados extremamente arredios e violentos, tanto que existem vários relatos históricos de ataques por partes desses índios contra aldeias de puris, caravana de viajantes, tropeiros e fazendas, incendiando tudo o que se encontrava no caminho. Alguns historiadores afirmam que os botocudos praticavam canibalismo, ou seja, a prática de comer carne de outros humanos abatidos em emboscadas ou confrontos. Após a chegada dos primeiros colonizadores, tanto puris como os botocudos desapareceram gradualmente através da miscigenação com os brancos ou pelo extermínio promovido pelos colonizadores. A colonização. Todo o isolamento a que essa região esteve submetida era proposital, pois o Espírito Santo no século XVIII era considerado pela coroa portuguesa como área de proteção das minas de ouro, a barreira natural das Minas Gerais, conforme consta dos documentos de época, e não havia permissão para ligação entre os estados. O governo real português tinha o objetivo de conter possíveis invasões estrangeiras que almejassem chegar ao ouro das Minas Gerais. Nos últimos anos do século XVIII, houve um forte declínio da exploração do ouro em Minas Gerais, o que fez com que os garimpeiros e comerciantes dessa região migrassem para as terras situadas na divisa com o Espírito Santo, onde formariam as fazendas e povoações. Tal migração foi em direção às terras capixabas. Foi facilitada pela construção da Estrada Real São Pedro de Alcântara, que ligava Vitória a Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais.
A história dessa estrada está totalmente vinculada à escassez do ouro em Minas Gerais, pois, devido a este fato, não havia mais motivo para se isolar a capitania do Espírito Santo. No início do século XIX, o príncipe regente Dom João ordenou que se construísse estradas a fim de ligar o Espírito Santo a Minas Gerais. Depois de 1814, para fazer cumprir a ordem do soberano, o governador da província do Espírito Santo, Francisco Alberto Rubim, ordenou a construção de uma estrada que, alguns anos depois, recebeu o nome de São Pedro de Alcântara. Esse território capixaba, a estrada se estendeu até a localidade que atualmente corresponde ao distrito de São João do Príncipe em Una, Espírito Santo. Deste trecho em diante, cabia ao governo da província de Minas Gerais estabelecer a ligação com a estrada. Com a conclusão, a estrada foi finalmente inaugurada em 1816. Para a manutenção da estrada, foram estabelecidos quartéis imperiais de 3 em 3 léguas, cerca de 21 quilômetros, para que os viajantes pudessem descansar e encontrar proteção contra os constantes ataques de animais e selvagens e dos índios botocudos, que viam no homem branco um invasor de suas terras. Um desses quartéis foi estabelecido às margens do Rio Pardo. Com o passar dos anos, ao redor do quartel do Rio Pardo, surgiu uma pequena povoação, denominada Arraial de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo. Essa povoação favoreceu o estabelecimento dos colonos vindos de Minas Gerais, que se apossaram das terras em meio à densa floresta, constituindo as primeiras propriedades rurais do território, que futuramente abrangeria Iuna, Irupi e Ibatiba. Alguns anos mais tarde, com a implantação da lavoura cafeeira no Espírito Santo, novos colonos mineiros e outros, oriundos da província do Rio de Janeiro, passaram a se estabelecer em Rio Pardo. Assim, a partir da primeira metade do século XIX, o território do futuro município de Ibatiba começou a ser povoado. Segundo algumas fontes, atribuem a João da Silveira o papel de primeiro colonizador das terras que deram origem ao município de Ibatiba. Segundo essas mesmas fontes, João da Silveira teria chegado ao Rio Pardo entre os anos de 1840 e 1850 e se estabeleceu com a sua família, onde hoje se situa a comunidade de Santa Maria. Ainda no século XIX, outros colonizadores seriam responsáveis pelo povoamento do território, como os senhores Florindo José de Freitas, João Pedro da Silveira Machado, Vicente Antônio da Silveira Leite, Francisco Dias, Amâncio Teixeira, Quinca Serra e Manuel Dias. Surgimento da Vila do Rosário em 1898. Manuel da Silveira, filho de João da Silveira, doou a quantidade de 11 alqueires de terra para a construção da capela de Nossa Senhora do Rosário. Nessas terras, em 1905, 3 anos mais tarde, chegaram ao povoado 4 imigrantes libaneses, Elias Elcuri, Salomão José Fadlala, um dos primeiros comerciantes, Armindo José Fadlala e Félix Nader Fadlala, que se estabeleceram como comerciantes e mais tarde como os primeiros pioneiros do tropeirismo na Vila do Rosário. Os tropeiros saíram da vila em direção a Guaçuí, Manhumirim ou Castelo, transportando café, fumo e toucinho, e retornavam com tecidos, calçados, querosene, sal, açúcar, arame de cerca, ferraduras, ferramentas em geral e etc. Entre idas e vindas, essas viagens duravam de 7 a 8 dias. Em 1918, o vilarejo é promovido a distrito do município de Rio Pardo, recebendo o nome de Vila do Rosário do Rio Pardo Norte. Neste mesmo ano, são criados o cartório de registro civil,
e a primeira escola, onde Maria Trindade de Oliveira, a primeira educadora, lecionou até 1932. Entre os anos de 1928 e 1929, por iniciativa de Altírio Valadão, Salomão José Fadlala e Cévolo Rodrigues Trindade, foi aberta uma estrada vicinal interligando a Vila do Rosário ao Rio Pardo, sede do município. Tal empreitada possibilitou que vários moradores da Vila do Rosário pudessem adquirir carros, caminhões e tratores agrícolas, além de favorecer o comércio local. Em 1943, uma lei estadual modifica o nome do município do Rio Pardo para o município de Una. Na mesma lei, a Vila do Rosário tem seu nome alterado para Vila de Batiba. O desenvolvimento do distrito de Batiba e sua emancipação político-administrativa se iniciaram na década de 40, quando se divulgou que uma nova rodovia federal seria construída e cortaria a região, passando por Ibatiba. Mas somente na década de 1950 foram feitas as primeiras demarcações da nova rodovia e mais tarde, em 1963, foram iniciadas as obras de construção, com a chegada da construtora Citor. Com a inauguração da BR-262, em 1969, o distrito de Batiba passou a ter mais acesso à comercialização de produtos variados e a receber maior número de imigrantes. Tal fato fez com que o distrito se desenvolvesse rapidamente em poucos anos, o que se despertou o desejo de emancipação político-administrativa de seus moradores. Portanto, na década de 70, foi criada a ADI, Associação Pro Desenvolvimento de Batiba, por iniciativa de representantes da liderança local. Essa sociedade sem fins lucrativos atuava com a Prefeitura de Una no atendimento às necessidades públicas do distrito de Batiba, funcionando como uma subprefeitura, além de promover investidas a favor da emancipação do distrito de Batiba, buscando o apoio de deputados e do governador do estado. Em 1975, o distrito teve seu pedido de emancipação negado pela Assembleia Legislativa, pois, segundo dados do IBGE na época, Ibatiba não possuía os 10 mil habitantes exigidos em lei para que o processo se realizasse. Somente em 1980, com o novo censo do IBGE, a população ibatibense atingiu a quantidade mínima exigida para a abertura de um processo de emancipação. Aberto o processo em 7 de novembro de 1981, o distrito de Ibatiba obteve sua emancipação política, desmembrando de Una, pela Lei Estadual número 3.430. Em 1982, aconteceu a primeira eleição de prefeito e vereadores do recém-criado município de Ibatiba. Nessa eleição, ocorrida em 15 de novembro, foram eleitos 7 vereadores e José Alcúrio de Oliveira como o primeiro prefeito de Ibatiba. Em 31 de janeiro de 1983, inicia-se a instalação política e administrativa do município de Ibatiba, Espírito Santo, com a posse do prefeito e dos vereadores, iniciando os trabalhos dos poderes executivo e legislativo. Famílias que se destacaram em Ibatiba, Espírito Santo são Florindo José de Freitas, João Pedro da Silveira Machado, Vicente Antônio da Silva Leite, Francisco Dias, Amâncio Teixeira, Quincas Serra, Manuel Dias, Manuel da Silveira, doador dos 11 alqueires de terra, e uma atenção especial aos libaneses, Armindo José Fadlala, Félix Nader Fadlala, Salomão José Fadlala e Elias Elcuri. Texto informativo retirado do site da Prefeitura Municipal de Ibatiba. Áudio gravado pelo professor e auxiliar administrativo da Prefeitura Municipal de Ibatiba, Paulo Sérgio da Silva. Ibatiba, capital estadual do tropeiro. História.